Kenji apareceu na vida dele numa terça-feira chuvosa. Um homem bem vestido, sorriso fácil, relógio caro no pulso esquerdo. Entrou no bar onde ele trabalhava como se conhecesse o lugar de memória, mesmo sendo a primeira vez que ele via aquele rosto. Sentou na mesma mesa do canto, pediu um drink que custava mais do que o salário semanal dele e ficou observando por quase 20 minutos sem falar com ninguém. Então chamou ele pelo nome. Não pelo apelido que todos usavam no bar, pelo nome completo, do jeito que a mãe chamava quando ele tinha feito algo errado. Ele ficou parado com o pano de secar copos na mão, sem entender como aquele homem sabia quem ele era. Kenji sorriu. Senta um minuto, só um minuto. Ele tinha 22 anos naquela noite. 3 meses de aluguel atrasado num quarto que dividia com outro rapaz que ele mal conhecia, uma conta de celular cortada há 2 semanas e um trabalho no bar que pagava o suficiente para não passar fome, mas não o suficiente para mais nada além disso. Ele tinha chegado naquela cidade 8 meses antes com uma mochila, um endereço de um primo distante que nunca apareceu para buscá-lo na rodoviária e a certeza de que ia encontrar algo melhor do que o que tinha deixado para trás. 8 meses depois, lavava copos das 6 da manhã até meia-noite e tentava não pensar em quanto tempo ainda ia durar assim. Então, Kenji disse uma coisa simples. Você parece esperto demais para estar aqui. E ele, que sabia que aquilo era manipulação, que tinha aprendido desde cedo a desconfiar de elogios de estranhos, sentou, porque o mês estava difícil e porque ninguém tinha dito algo assim para ele fazia muito tempo. A conversa durou 2 horas. Kenji não falou sobre si mesmo, não explicou para quem trabalhava, não deu nomes, não deu endereços, não deu nenhuma informação que pudesse ser verificada depois. O que ele fez foi perguntar. Perguntou sobre a família, sobre os planos, sobre o que ele faria se tivesse dinheiro suficiente para finalmente ter escolhas. Ouviu cada resposta com atenção real, do jeito que poucas pessoas ouvem, inclinado levemente para frente, sem olhar para o celular, sem deixar o olhar vagar. E quando ele terminou de falar, Kenji ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse que tinha um trabalho para oferecer. Transporte de pacotes entre bairros, horários flexíveis, sem necessidade de explicação sobre o conteúdo, sem contato com mais ninguém além do próprio Kenji. Pagamento em dinheiro, todo sábado, pontualmente. O valor que ele mencionou fez o coração dele disparar. Era mais do que ele ganhava em um mês inteiro, por 3 entregas semanais. Kenji não usou nenhuma palavra assustadora, não falou em organização, não falou em nada que pudesse fazer uma pessoa razoável se levantar e ir embora. Falou em trabalho discreto para pessoas discretas. E deixou um cartão com um número na mesa antes de sair. Pensa bem, mas não demora muito. Ele ficou olhando para o cartão por 3 dias. Jogou fora no primeiro dia, catou do lixo no segundo e ligou no terceiro, às 2 da manhã, quando o proprietário do quarto mandou mensagem dizendo que se o aluguel não estivesse na conta até sexta, as coisas dele estariam na calçada no sábado. Kenji atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. A primeira entrega foi simples, um pacote do tamanho de uma caixa de sapatos, embalado em papel craft marrom, sem identificação, um endereço de bairro residencial a 40 minutos de ônibus, uma senha de 2 palavras para dizer na porta. Ninguém abriu o pacote na frente dele, ninguém fez perguntas. Uma mão saiu pela fresta da porta, pegou o pacote e a porta fechou. Ele voltou para casa com o coração acelerado e a sensação estranha de que acabou de cruzar uma linha que não sabia bem onde estava. No sábado, o envelope apareceu embaixo da porta do seu quarto às 8 da manhã, com o valor exato que Kenji tinha prometido. Ele contou 3 vezes. Na segunda semana, 2 entregas. Na terceira, 3. Bairros diferentes, pacotes diferentes, senhas diferentes, mas o ritual era sempre o mesmo. Chegar no endereço, dizer a senha, entregar, ir embora sem olhar para trás. Ele começou a pagar o aluguel em dia, comprou um celular novo, mandou dinheiro para a mãe pela primeira vez em meses, sem explicar de onde tinha vindo. A mãe ligou chorando de alegria, e aquele choro pesou de um jeito que ele não esperava. Foi na 4ª semana que algo mudou. O endereço era diferente dos outros, não era residencial,
Era um armazém na região portuária, no fundo de uma rua sem iluminação, e com 2 homens na entrada que ele não reconhecia. Quando entrou, Kenji estava lá. Mas não era só Kenji. Havia um homem mais velho sentado no fundo da sala, quieto, imóvel, com a presença específica de quem não precisa fazer nada para ocupar todo o espaço de um ambiente. Ele era velho o suficiente para ter visto muita coisa, e os olhos dele tinham a cor de quem não se surpreende mais com nada. Kenji não falou, apenas indicou com a cabeça que ele podia se aproximar. O homem mais velho o observou por um longo tempo sem dizer nada, como se estivesse lendo algo que não estava escrito em nenhum lugar visível. Então falou, com voz baixa e uniforme, do jeito que pessoas falam quando nunca precisam gritar para ser obedecidas. Você chegou num ponto onde precisa escolher um caminho, e eu só vou te oferecer esse momento uma vez. Então, ouve bem. O primeiro caminho era continuar, não como transportador, como algo diferente, com responsabilidades maiores, acesso a mais informação, proteção real da organização, dinheiro que ele não conseguia imaginar gastando, e a certeza de que ninguém ia chegar na porta da casa da mãe dele nunca mais, porque a mãe dele passaria a ser parte do que a organização protege. O segundo caminho era desaparecer, mudar de cidade naquela semana, mudar de nome se achasse necessário, nunca mais ter contato com qualquer pessoa ligada àquele mundo e nunca, em nenhuma circunstância, em nenhum momento da vida, mencionar o que viu, transportou ou soube durante aqueles meses. Se escolhesse o segundo caminho, teria garantia de que ninguém ia atrás dele, mas só se saísse completamente, sem hesitação, sem contato, sem olhar para trás. O homem mais velho fez uma pausa. Você tem 30 minutos. Ele sentou numa cadeira no canto da sala. Kenji saiu, o homem mais velho saiu, e ele ficou sozinho pela primeira vez em meses com os próprios pensamentos sem interrupção. Pensou na mãe, no choro de alegria dela quando ele mandou dinheiro sem explicação, na voz dela no telefone perguntando se estava bem, se estava comendo, se tinha feito amigos naquela cidade nova, na forma como ela dizia o nome dele do jeito que só ela dizia. Pensou no rapaz que tinha chegado numa rodoviária com uma mochila e um endereço de primo que nunca apareceu para buscá-lo na rodoviária, e a certeza de que ia encontrar algo melhor do que o que tinha deixado para trás. Pensou na terça-feira chuvosa, no cartão que jogou fora e catou do lixo, na ligação das 2 da manhã. Pensou em cada entrega, em cada envelope de sábado, em cada coisa que tinha visto e guardado em silêncio porque não havia mais ninguém com quem falar. Pensou na rua naquela noite de chuva, no banheiro onde tinha chorado de entendimento, e pensou em quem ele queria ser dali em diante. Não quem ele tinha sido, não quem o mundo tinha empurrado ele a se tornar, quem ele, deliberadamente, ia escolher ser. 28 minutos depois, ele levantou da cadeira e bateu na porta. O homem mais velho entrou. Ele disse a resposta. Não vou repetir aqui qual foi, porque essa parte pertence a ele. O que posso dizer é o que aconteceu depois. 3 dias depois, ele pegou um ônibus às 4 da manhã com a mochila que tinha chegado naquela cidade 8 meses antes, mais 2 pertences que havia comprado com o dinheiro dos envelopes de sábado. 2 semanas depois, o número de Kenji estava fora de serviço. 1 mês depois, o bar onde tudo começou tinha fechado, sem aviso, sem placa, sem explicação. Ele estava em uma cidade que ninguém que o conhecia saberia nomear, num quarto simples, com um trabalho honesto que pagava menos do que qualquer envelope de sábado, e com a paz específica de quem abriu mão de muita coisa para poder dormir sem sonhar com portas de banheiro e ruas de chuva. Falou com a mãe toda semana, não contou nada, e ela, com a sabedoria das mães que entendem mais do que fingem não entender, nunca perguntou de onde vinha o dinheiro. Só disse que estava feliz que ele estava bem. E ele, pela primeira vez em muito tempo, disse que estava. Essa história tem 3 coisas que ficam depois que ela termina. A primeira, propostas vagas existem para proteger quem oferece, não quem aceita. Quanto menos detalhes, mais perigo. A vagueza não é discrição, não é profissionalismo, é uma proteção construída unilateralmente, que funciona só para um lado. Quando alguém não consegue explicar exatamente o que você vai fazer e por quê,
a falta de explicação já é a resposta. A segunda, o momento mais perigoso, não é quando você entra, é quando você tenta sair, porque aí você descobre que o contrato que você assinou nunca foi o que você pensou que era, e que a saída, quando existe, tem um custo diferente da entrada. A terceira, dinheiro que chega sem explicação, sempre traz uma explicação junto. Ela só não aparece no primeiro envelope, aparece depois, sempre depois, e geralmente cobra algo que não tem preço e não tem como devolver. Se você ficou até aqui, salva esse vídeo. Nem todo mundo consegue ouvir certas histórias até o final.